Maravilhoso nós estamos reunidos mais uma vez e tentando em cada palestra dar um passinho a mais para a santidade, um passinho a mais nessa nossa vida terrena. Então hoje eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes. Gostaria de chamar aqui a Roseli e o Ricardo. E Roseli e Ricardo são filhos de Deus, cheios de Deus. Cadê sua mãe? Filho da com prazer. Que bom ter a senhora aqui hoje com a gente. E vamos então, junto com eles, aprender mais alguns passos para a santidade. A Roseli e o Ricardo estão como coordenadores da pastoral familiar e teve a iniciativa dessas palestras para vez mais aprendermos sobre a nossa Igreja Católica e tudo aquilo que ela nos pede. Vamos de pé invocar o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venha o Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos até às 19h30, onde a gente vai abrir espaço para perguntas. Uma salva de palmas para esse. Tê-los aqui, né? E mais do que nos ouvir, né? A gente pede realmente que vocês abram o coração para aquilo que Deus quer falar para vocês hoje, né? E como toda palestra que a gente fala, né, o Padre Jonas sempre falava, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então isso vai servir também para nós, né? Que é um tema bem interessante, e a gente pede que vocês realmente vão meditando a cada coisa que você vai falando, momentos da vida de vocês, aonde quem está no controle, tá bom? E aí a gente trouxe aqui algumas imagens sugestivas, né? Então, será que eu estou no controle da minha vida? Né? Ou será que, aqui não dá para ver muito bem, mas tem umas cordinhas, né? É como no flyer de divulgação da nossa palestra. Então, alguém me controla, né? Eu sou um fantoche, uma marionete. Não sou eu que tomo as decisões da minha vida, não sou eu que sou protagonista. E ali, aquela última imagem, quando meu marido me mostrou, eu falei, nossa, tá meio esquisito esse negócio, mas o que é isso? Então, quando alguma coisa inesperada, né, ali é um ataque, né, de um cachorro que atacou o rapaz. Quando alguma coisa acontece, algum imprevisto na minha vida, aquilo me domina, aquilo me controla, né? A circunstância por que eu estou passando, seja alguma coisa inesperada, que pode ser um ataque de um animal, ou um desemprego, ou uma doença na família, ou qualquer contrariedade que sempre acontece, não é? Todos os dias. Como a Marcinha gosta de dizer, a nossa psicóloga, é só a vida acontecendo, mas esse só a vida acontecendo, muitas vezes a gente deixa que controle a nossa vida. Então, onde será que a gente está? Será que é a gente que está controlando? Será que é alguém que nos controla? Por exemplo,
né, para os mais jovens, é a minha mãe que me controla, né, eu não tenho liberdade. É diferente você ter o respeito, a obediência aos seus pais, de você ser controlado. Não, eu não tenho iniciativa, eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso para dar um passo, para respirar de uma orientação de alguém, de um aval de alguém, de uma aprovação, né? Ou às vezes, né, os mais velhos, quem tem filhos, será que é o filho que me controla? Quantos pais hoje, né, passam pela síndrome do imperador? Então os filhos é que mandam na casa e na vida dos pais. Eu trabalho num colégio muito bom, mas eu infelizmente cheguei a presenciar uma mãe que foi levar a filha, né? A filha, lá a gente tem o que a gente chama de vivência, então a criança passa o dia no colégio para sentir um pouco como é que é e tal. E a menina do infantil, 2 aninhos, 2, 3 aninhos. E aí quando ela veio buscar a menina, ela baixou, tá certo? E aí falou assim pra menina: filhinha, e aí, você gostou do colégio? Você quer estudar aqui? Assim, é importante a gente ouvir a opinião da criança, mas será que uma criança de 3 anos tem condição de escolher o que é melhor para ela? Se aquele é um bom colégio para ela? E infelizmente tem muitos pais que estão sendo manipulados pelos filhos. Não, porque eu tenho que ficar bem na frita. Eu não suporto a ideia do meu filho não gostar de mim. E acha que para o filho gostar de você, você tem que fazer tudo o que ele quer. Você tem que agradar. E aí você não prepara ele para a vida. E aí então você pode estar sendo controlado pelo seu filho. Por exemplo, você pode estar sendo controlado por outras pessoas. Ou você pode estar sendo controlado pelas circunstâncias. Me tira a paz, porque nós, enquanto cristãos, o que nós temos que fazer? O que é um bom cristão? Jesus fala: no mundo há vez de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Né? E outra passagem que eu gosto muito é que ele fala assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é a maioria? Não. Tudo é uma coisa ou outra? Não. Tudo é tudo. Né? Eu lembro que numa catequese aqui para os pais, eu falava exatamente disso, né? Então muitas vezes acontece alguma contrariedade e aí a gente logo se revolta com Deus e não aceita e fala: não, isso aqui não é de Deus, né? E ok, o que é ruim, né? Por exemplo, sei lá, seu filho foi assassinado, isso não é de Deus, mas Deus permitiu. E qual a passagem que eu acabei de falar? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Peguei um exemplo bem, para não ter dúvida aqui, nos corações. O caso da Zezé, né? Zezé Luz. Então, na catequese eu falei o caso da Zezé Luz, que muitos conhecem, que é uma grande líder, né, pró-vida, mas ela só se tornou essa líder pró-vida que salvou mais de 2.000 crianças do aborto, porque ela conseguiu convencer as mães de ter esses filhos, depois que ela passou por um estupro. Aí você fala: nossa, como é que... Não só estupro, ela engravidou o estuprador e ela foi conduzida a abortar. Na época ela não era convertida, ela acabou abortando essa filha, né? E depois teve as várias sequelas do aborto, ela quase morreu, inclusive recentemente, já faz bastante tempo que isso aconteceu, mas ela ainda veio com sequelas, né? E aí, como uma coisa terrível dessa, fala: nossa, mas se Deus permitiu, é um mal terrível, ninguém está discutindo, é um mal terrível. Mas Deus só permite o mal, o pior mal que seja, se Ele puder tirar um bem maior. E
É incontestável. O que ela passou não deveria ter passado, ninguém merece isso, é terrível. Mas se ela não tivesse passado por essa situação, ela não salvaria mais de 2.000 vidas dos bebês, fora das mães, né? Porque a gente sabe tudo o que o aborto traz, né? De consequência, quantas mães que depois se suicidam, que vivem em depressão, que têm sequelas físicas mesmo. Mas enfim, a gente ainda está aqui neste começo, então para a gente pensar onde que a gente está, né? Em qual desses momentos? Todo mundo conseguiu se achar aqui? Alguém não conseguiu se achar? Levanta a mão. Diga, Tchelle. Não, se achar que você fala no modo de ser um desses... Ou você está no controle da sua vida, ou alguém te controla, ou são as circunstâncias que te controlam. É um desses três? Você se encaixou ou não é nenhum desses três? Sim, no momento não pode estar. Sim, claro. Todo mundo, muitas vezes, pula aqui, né? Infelizmente, talvez é o momento que me controla. Então Não você está em algum controle, né? não dessas três fases aqui, digamos. Talvez. Não posso te dizer com certeza, eu também não sei. Acho que situações diferentes podem trazer controles diferentes. Sim, a gente vai pulando de galho em galho, né? A gente vai e volta, vai e volta, vai e Ou volta. a gente vai evoluindo, né? Exatamente. Mas todo mundo está em uma dessas três aqui? Ou talvez na minha vida ainda não tenha nenhum controle. Nossa, não pensei nessa possibilidade. Aí é o caos total. Não, Tchelle. Se você está aqui, você não está no caos total. Calma, respira, inspira, dará tudo certo. Você não está no caos total. Você está em uma dessas aqui. Uma coisa interessante nessa imagem aqui, né? Essa imagem assim ficou muito... Vou ser bem sincero, tá? Quem me passou essa imagem foi uma IA. Eu falei, eu quero uma imagem de uma pessoa sendo controlada por outra pessoa. Ponto. Aí veio com as linhas aqui, né? Como se fosse um fantoche, né? Muitas vezes essa pessoa aqui, será que ela não é um sentimento? É pra gente pensar. Essa palestra aqui é muito pra gente pensar, tá? Não é um sentimento, alguma coisa? Putz, eu vou ter que trabalhar hoje, eu amo meu trabalho, eu adoro meu trabalho, mas aquele meu gerente, se eu pudesse enforcar ele com os dedinhos para demorar mais tempo a ficar roxo, eu faria. Peraí, quem está me controlando? Quem está no comando da minha vida? Quem está me tirando do nível? É o gerente ou é o meu sentimento por ele? Porque muitas vezes a gente deixa isso acontecer. Muitas vezes, como eu falei no começo, nosso futuro santo Padre Jonas, dito muito isso. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes a gente quis colocar uma desculpa nas nossas falhas por alguém que está controlando a minha vida, controlando o meu pensar, controlando o meu agir? É fácil sair desse controle? Tirando a Márcia, que é psicóloga, não vejo sentido. É fácil sair desse controle? É fácil administrar esse controle? Tudo é para gente pensar, tá? Peraí, antes de você passar, enquanto a gente falava, né, eu não tinha pensado nesse aspecto. Mas quantas vezes, e eu me coloco aqui muito, né, nós principalmente nós mulheres, quantas vezes a gente quer ser essa pessoa aqui que controla algo? Verdade. E a gente... Mandou bem agora, hein? Mandou bem. Manipuladores. Mas a gente muitas vezes acha que está fazendo um bom trabalho fazendo isso, né? Não, eu vou ajudar o meu marido que está meio perdidinho, né? Então, eu preciso botar uma ordem aqui, mas até aonde não vai, assim, a gente não passa essa linha aqui, ó, e
passa a ser uma vaidade minha de eu achar, não, o meu jeito é melhor, eu que estou certa, entendeu? Então, e aí a gente quer controlar o filho, a filha, quer A sogra, o cachorro, quer controlar tudo, né? A gente tenta controlar o padre, mas ele é meio rebelde. beleza. Escolhas. Essa palavra pequenininha, mas que Deus nos deu para que a gente use do livre-arbítrio. Qual a escolha que você está fazendo hoje na sua vida? Pense. Qual a escolha que você está fazendo com relação à sua família, ao seu filho, sua filha, seu netinho, sua netinha, aos seus pais, ao seu emprego, àquele vizinho, filha da mãe que para o carro e enche o saco? Bando de cambada. Bando de cambada. Nossas escolhas. Quais são nossas escolhas hoje? Será que a gente está... Eu vou falar uma coisa, pode me bater, mas... Será que muitas vezes a gente ficar totalmente imerso e ficar rezando, como aconteceu um caso na nossa família, né? Vamos rezar no carro, à noite, rezar. Será que às vezes o demônio não utiliza esse momento para que haja uma confusão na sua família? Será que aquela imersão total dentro da paróquia, da igreja, não sei o que, e você não leva esse amor de Deus para a sua casa, para o seu emprego, para a sua vida? Será que essa escolha não está sendo manipulada? É para se pensar. É para se pensar e bem. Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu estou trabalhando para Deus, enquanto meu filho e minha filha estão escapando da minha mão. Estou trabalhando para Deus, enquanto eu tenho um pai e uma mãe doente que precisa de mim. Estou trabalhando para Deus, enquanto o seu irmão se afasta de Deus. Vocês estão entendendo? Nós estamos cutucando bem alguns pontos que é da nossa vida do dia a dia. Todo mundo passa por isso. Quer falar alguma coisa? Quem te guia? Quem? Você se guia? Aquele momento te guia? Deus te guia? Será? Quando te fala, não, Deus guia toda a minha vida, será? Será que a gente se coloca realmente à disposição de Deus, a ponto de que tudo que é de controle vai estar na mão dele? Quando a gente fala tudo, é tudo. Por exemplo, meu filho estava com uma decisão agora de trocar de emprego. Ele pegou os pontos positivos, pontos negativos, a situação que está passando lá, beleza, decidiu trocar. Vou usar meu filho como exemplo, tá? Mas será que ele colocou na mão de Deus essa solicitação de troca? Essa dúvida da troca? Essa mudança? Será que quando eu vou vender meu carro, será que eu chego para Deus e falo assim: Senhor, me mostra se é para vender esse carro ou não? Porque se for para dar esse carro, dar um problema com outra pessoa, e a pessoa perder o controle e morrer, eu não quero vender, eu quero deixar para o ferro velho. Está entendendo onde eu quero chegar? Será que a gente controla tudo na nossa vida mesmo? Será que a gente deixa tudo na mão de Deus mesmo? Ah, Ricardo, não está neurose, está louco? Tudo que eu vou fazer pedir para Deus? O que você falou no começo? Tudo. Tudo é tudo. É tudo. E o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Tudo é tudo. E aí, a gente queria exatamente pensar nisso, né? Então a gente colocou aquelas 3 fotos no início, para vocês pensarem onde que eu estou no controle, alguém me controla, a circunstância me controla. Mas na verdade, a gente deveria ser quase que essa marionete nas mãos de Deus.
Só que a gente faz isso? É fácil fazer isso? Entenda que Deus nos deu o raciocínio, nos deu a lógica, nos deu o pensar, nos deu tudo isso. E a gente vai ter o livre-arbítrio. A gente vai usar isso. Quase como uma marionete, né? No sentido de que eu tenho que confiar plenamente, me abandonar plenamente, lembrar daquela passagem, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então eu tenho que primeiro buscar o reino de Deus. Então, será que eu estou buscando o reino de Deus na minha vida? A cada dia, em tudo que eu faço? Porque assim, a cada escolha, e são várias, né? Eu não me lembro agora, tem um número, não sei, mais de 1000 escolhas, decisões que você toma todos os dias, né? E algumas, por isso que a gente costuma fazer as mesmas coisas para facilitar para o nosso cérebro. Então, por que a gente costuma parar no mesmo lugar o carro, sentar no mesmo lugar? Para fazer menos escolhas, para não sobrecarregar o nosso cérebro. Deus nos deu a inteligência, ponto. Engenheiros, advogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, assim por diante. Será que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso momento de trabalho, o comando que Deus deve ter na nossa vida? Por exemplo, eu mudei de área na empresa. Então antes eu era um cara que atendia campo, as empresas, governo, ia para campo, e agora estou como pré-venda. Um pré-venda antes da TR, que é o termo de referência em digitais, antes de tudo. Então eu vou lá fomentar a venda no governo. Eu vou fomentar uma venda no governo. Nós não estamos falando do governo da Finlândia, estamos falando do governo do Brasil. Começaram a entender alguma coisa? Né? Será que quando eu chegar no órgão, o cara vai falar para mim assim: Ricardo, bacana, gostei do seu equipamento do Grupo Multi. Tem certificação, certificação militar, belezinha, tal, não sei o quê. Mas, qual vai ser a minha postura? O dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. Mas, será que eu vou poder conduzir isso de uma maneira que realmente o cara entenda que eu não vou deixar a coisa se corromper? Eu estou falando de uma venda não de 10 mil, 5 mil, 100 milhões, 200 milhões, 60 milhões, estou falando de muito dinheiro. Ainda mais época da eleição que eles querem queimar dinheiro. Estão entendendo? Coisinha do trabalho. A coisinha que a gente vê direto, uma nota de 50 reais no chão, e a pessoa do lado aqui. Você viu caindo do bolso da pessoa. Uma vez o meu filho, ele adorava o Relâmpago McQueen. Ele adorava, nossa, adorava. Relâmpago McQueen. É um personagem de um desenho. E aí ele estava no parquinho da escola, no Rainha dos Apóstolos. Ele achou, o desgramado acha tudo, velho. Ele achou um carrinho de Relâmpago McQueen zerado, novinho. Chegou em casa todo feliz, você não sabia dessa? Todo feliz, tal, não sei o que. Pai, eu achei. Nós olhamos um para o outro. Rafa, assim como você achou, uma criança perdeu. Começou a chorar. Só sei lá, devagarzinho assim, né? Então o que você vai fazer amanhã? Não, pai, eu vou devolver. Aí ele pegou, foi lá e devolveu. Com dor no coração. Devia estar me xingando, mas foi lá e devolveu. Depois de 6 meses, a avó foi lá e comprou um Relâmpago McQueen desse tamanho, que você aperta botão e fala, beleza. Estávamos num restaurante no Habib's, lá em Bragança, comendo. Ele foi brincar naquelas coisas de bolinhas, achou o quê? 2 carrinhos. Acha dinheiro pro seu pai, pelo menos. 2 carrinhos. Foi lá e tal. Aí ele veio pra mim assim, e eu olhei pra cara dele e falou: tá bom. Foi pro garçom: olha, eu encontrei nos brinquedos, ó. Ele falou: não, fica pra você. Ele falou: não, eu encontrei nos brinquedos. Ele falou: olha, eu não sei de quem que é. A criança até tem ido embora, fica pra você. Aí ele veio falar comigo, eu falei: filho, e o papai falou?
E não tem criança que não sabe achar, não consegue, então é para você. Mas vocês entenderam o que eu falei? Ficou claro isso? Cara, é uma atitude que eu poderia deixar a coisa acontecer. Não, filho, você achou? Achou, tá aí, beleza, pega pra você. Mas será que nesse momento eu estava deixando Deus ser controle da minha vida, nessa frase com meu filho? É lógico que eu não rezei antes de falar. Lógico. Mas se eu vivo aquele momento diário com Deus, aquele momento constante, aquele momento que você toda hora chega e fala: pô, Senhor, me ajuda, me orienta como tocar essa bendita pastoral familiar que o Padre Anderson trouxe para nós. Então me oriente, Senhor, o que fazer? Se eu informo com as duas mãos, ou só com uma corda, o que eu faço, Senhor? Isso, o Espírito Santo vai trabalhando em você e o teu ouvido espiritual vai ficando aguçado. Aí sim esse quem te guia vai tomando um corpo. Vai tomando um corpo. Entenderam? Ficou claro isso? E aí a gente entra nisso, né? Venci, estou no controle da minha vida, tá tudo certo, né? Será mesmo? Porque tem uma passagem bíblica, né, que fala que o cara plantou, colheu, encheu os celeiros, nananã, e aí foi dormir feliz da vida, agora tô bem na fita, né? Tolo. Aí eu vou tolo, ainda hoje você vai morrer, e aí? Você não vai levar nada. Então a gente se ilude, eu gosto muito de falar isso na catequese matrimonial, né? Já acabar com a alegria dos noivos. E não estou dizendo que a gente tem que ser responsável e achar que vai cair tudo do céu. Não vai. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que planejar sim, mas a gente tem que ter a coragem de perguntar para Deus: Senhor, eu fiz esse plano aqui, ó, tá bonitinho. É o que você quer? Né? Lá atrás, a gente vai fazer 30 anos de casado ano que vem. E aí... Isso aí. Você descobriu agora, você lembrou agora. E aí, a gente, né, imagina, a gente se conheceu, grupo de oração, de jovens, renovação carismática. Meu, é esse que eu vou casar, beleza, tá, já tava noivo. Não, agora a gente já tinha uma data na cabeça, né? Não, acho que vamos casar em dezembro, né? Dezembro do próximo ano, né? Beleza. Vamos a gente rezar? Tava no meio do ano. Vamos rezar? Aí vamos rezar, né? Pra ver o que Deus quer, pra gente ouvir a voz de Deus, porque pra Ele confirmar, porque com certeza a gente ia no grupo de oração, ia na missa, trabalhava para Deus. Não, Deus só vai confirmar tocava o nosso em vigília, plano, cantava né? em vigília, tocava em missa, Beleza, aí fomos rezar. Detalhe, a gente tinha acabado de entrar nos empregos. Acabado de entrar. Na época, em 90... Acabado de sair da experiência, assim, é mais ou menos. uns 4 meses. Na época, foi em 95, eu ganhava R$800 e ela R$700. Pra época era bem pouco. Vamos colocar hoje as inflações e tal, não sei o que, dá 1.000 e pouquinho e tal. Um pouquinho mais no salário. Continua. Mas aí a gente foi lá rezar, né? Somos filhos de Deus, filhos de rei. Beleza. Vamos rezar. Aí rezando, assim, mas rezar é joelho e cara no chão. Rezando lá. Ah, lá não assim. Rezando mais de 1 hora lá. Rezando, não, Senhor, mostra, confirma, e como é que vai ser e tal. E beleza. Aí eu falei assim, internamente, falei: Senhor, me mostra se a Roseli é a esposa que você escolheu para mim. Eu já estava namorando há 2 anos. Já estava noivo. Estava noivo já. Eu fiz essa perguntinha. Ah, não sabia. Claro que não. E você acha que você ia ficar lá? Já estávamos noivos. Aí a gente estava rezando e tal, não sei o quê. Justamente. Eu não estaria, pelo menos. A minha filha que fala muito: nossa, mãe, você casou com o papai porque Deus queria mesmo. A mãe não casava. Giovana. Na verdade tem que ser dito, ela tá aqui pra
contexto é verdade, é verdade. Aí nós estávamos orando, estávamos rezando para Deus para mostrar tudo isso aí e tal, porque... Eu abri a palavra e saiu essa passagem da mulher virtuosa. Eu falei, não, isso não tá nada a ver. A gente está rezando para ver qual que é a data do casamento. Essa passagem aqui não nada a ver, né? Aí, mas aquilo ficava, aquele incômodo, né? Então, isso, como é que eu sei que Deus está falando, qual que é a vontade dele? Fica aquela inquietação. E a gente estava rezando, né? Joelho e cara no chão, lembra? Há 1 hora. E aquilo proclama, fala. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver, mas tá bom. E, né? Deixei Deus me guiar. Aí eu falei, não sei porquê. Deus me deu essa palavra aqui, né? Da mulher virtuosa, que a mulher virtuosa, né, é uma bênção na vida do homem, nananã. Aí eu falei, eu sei por quê. Essa cara deslavada aqui. Continua. E aí, beleza. Ainda assim, falei, tá bom, Senhor, é a tua vontade que eu case com esse cidadão, que a gente já estava noivo e ele ainda estava na dúvida, mas tá bom, tudo bem. Não, só queria uma confirmação, diferente. Tá bom. Aí, mas a gente ainda não sabia como é que a gente ia, né? Como é que a gente ia ouvir Deus falando, em dezembro do ano que vem. Aí, continua rezando então, beleza. Continuamos rezando. E aí Deus suscitou no nosso coração aquela passagem, né? Que depois que Judas se enforcou, que ele traiu, né? Jesus se matou, eles precisavam de alguém para fazer as funções de Judas. E aí eles estavam entre 2 nomes. E aí, para escolher qual dos dois iria substituir Judas, eles jogaram a sorte sobre eles. A gente, beleza, então vamos sortear. Então, vamos fazer uns papeizinhos aqui, com todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, 2 horas rezando. E aí a gente, beleza. Mas quem que vai sortear? Não sei, então bora rezar mais. Ainda não tem calma no joelho, né? Deus vai mostrar. Reza mais. Rezamos. Aí eu senti no coração que era para Roseli sortear. Beleza. Nós estávamos em agosto. A nossa ideia era casar em dezembro do outro ano, não daquele ano. Aí a Roseli enfia a mão lá dentro. Janeiro. Falei, não, pode parar. Não. Cara, eu levantei do chão, falei, não. Eu fui abrir assim, falei, não. Eu quase saí do quarto. Eu falei, não, você falou, janeiro? Errado. A gente não discerniu direito esse negócio aí, essa não é a vontade de Deus. 2 horas rezando. Imagina, dia nenhum. Janeiro daqui a 5 meses, você tá doido? A gente não tem onde cair morto, não tem nada, os nossos pais não podem ajudar. E... Não é. Eu falei. Não, mas eu fiquei inconformado mesmo. Eu levantei. Eu ia sair do quarto. Não, tá errado isso aí, não sei o quê. 5 meses, velho. 5 meses, mano. Nem tinha nada. Não, e eu tinha, na época, 20 anos. Ele tinha 26, né? Tudo bem, eu já era madura, né? Eu já morava sozinha, já me sustentava, né? Eu morava no pensionato de freira, aqui na Nazaré, na Imaculada. Mas ainda assim era caótico, né, o negócio, né? Mas aí, imagina, joelho e cara no chão, estão lembrando 2 horas. Aí eu falei, não, tá amarrado em nome de Jesus. Eu falei assim, se Deus falou, a gente está rezando aqui há 2 horas, amigo. 2 horas, não. Se Ele falou, nós vamos casar em janeiro e dará tudo certo. Nossa Senhora, os 5 meses mais dolorosos da minha vida. Nós não tínhamos nada. Aí, nós decidimos que a primeira coisa que entra na nossa casa era uma imagem de Nossa Senhora. A primeira coisa. Cara, uma imagem custa uma grana, né? Pô, não vou comprar imagem, vou comprar fogão, entendeu? Aí nós vamos entregar o convite para 2 casais. Porque naquela época ainda entregava convite. Tinha que levar o convite, foi em 95 isso daí, né? E aí chegamos lá, comemos um fundi e tal, não sei o que, estamos comendo, entregamos os convites e tal. Aí um cara falou para nós assim, o Ricardo, a Alice comprou uma imagem de Nossa Senhora, barroca, Nossa Senhora da Assunção, né?
Mas ela não gostou. Ela não gostou, desse tamanho. Ela não gostou. Vocês querem? Você tem certeza que ela não quer? Tem certeza? Aí a gente nem viu a imagem, a gente disse, quero, né? E tá lá. Mas assim, eu falo pro meu filho, que ele tá noivo, né? Já falei pra ele e pra noiva dele, né? Vocês estão ouvindo, vocês dois. A família dela, da canção nova, não sei o que, comunidade, não, Deus provê, Deus proverá. Eu falei, olha, isso é tudo muito lindo, mas calma, muita calma nessa hora. Quem né? tem que estar no controle? Então, assim, você tem que fazer a sua parte e não vai contando assim, a gente ganhou tudo mesmo, tudo. Nós ganhamos até varal. Até varal. Até varal. Nós fomos na casa dos amigos nossos também. Nós temos um varal aqui que a gente ia colocar no seu. Você quer pra você? Quer. No flim, baladinho, bonitinho. Eu falei, pô, vamos embora. O carro, o primo dele chegou, então, meu sogro, né? Meu sogro, ele comprou na época, imagina, 30 anos atrás, gente, um Citroën Chantia. carro Aquele que importado, sobe e desce as né? Naquela época. Então, carro para levar a noiva. Você não queria, assim, eu posso ficar de chofer e buscar você, né, levar para a igreja e tal. A gente não pedia nada, a gente não pediu nada para ninguém. As pessoas vinham oferecer. Do nada, a gente nem falava nada. A gente não falava que assim, a gente não tem onde cair morto, não tem, né? Mas as coisas iam acontecendo. Um mês antes do casamento, o aluguel fechado com o prédio lá, que era da Urban, lembra da Urban? Aí, um mês antes do casamento e tal, o cara me liga e fala, o teu aluguel passa pra outra pessoa. Eu falei, meu irmão, você tá louco? Não, eu vou casar daqui a um mês. Ih, fevereiro não deu, não sei o que lá, tal, putz. Aí começamos a rezar, eu e a Roseli de novo. Aí meu pai falou, um amigo meu, o meu amigo é dono da Urban, que é aquela imobiliária dona do prédio inteiro. Tá precisando de alguma coisa? Pô, é pra já. O cara perdeu meu apartamento aqui, já, peraí. Aí ligou pro cara, falou, cara, vai lá e aluga qual que você quiser. Nós fomos no prédio, escolhemos um, beleza, para alugar. Mas até nisso, Deus teve o carinho dele. Mas, quem estava no controle de tudo isso? E a gente não quer dizer que, então foi tudo flores, né? Vocês rezaram. Então é só colocar o joelho e a cara no chão por 2 horas que vai ser só flores, não é? Não. Cara, foi uma assim, quando Deus quer, as coisas acontecem. E Ele vai estar com você para você passar todas as dificuldades. Então, na época, a minha família morava no Japão. Minha mãe veio para o casamento, ela nem conhecia o Ricardo. Aí ela veio, e aí ela botava empecilho para tudo, Jesus. Aí, por isso que eu falo, a gente chama a Aline de Norinha, né? Eu falo assim, Norinha, eu não quero ser essa pessoa que vai, já é tão tenso, já tem tanta coisa, né, envolvida no casamento e tal. Os pais têm que ser aquela pessoa que facilita, que colabora, porque eu sei bem que a minha mãe, infelizmente, não foi essa pessoa, né? E aí, uma das coisas assim, tudo foi problema. Não, mas e roupa? Aí arranjei um lugar, levei ela para alugar roupa, ela e minha irmã. Não, e como é que eu vou? E tal, não sei o quê. E por que você não convidou fulano? E tudo era problema. E aí ela queria que eu convidasse um tio e eu não convidei, porque esse tio, quando a gente era noivo, eu já namorava. Acho que é o começo do noivado. Comecinho de noivado. Eu morei um tempo com esse meu tio. E aí um belo dia era aniversário do meu primo. E aí o Ricardo foi, né? E na hora de ir embora eles insistiram, não, a gente te dá uma carona. E levaram o Ricardo pro metrô e no caminho foram descendo a lei em mim, falando muito mal de mim pra ele, né? Aí o Ricardo ficou muito bravo, brigou com ele, falou, vai parar o carro aí. Tem mais coisa, né? Teve coisa pior, mas enfim. Para o carro, eu vou descer agora. E me deixa, né? Aí a gente se falou e tal, e aí por conta dessa conversa, foi uma conversa assim bem ruim, aí eu acabei saindo, né, da casa deles e... Aí minha mãe arranjou
com uma irmãzinha de caridade, Aí eu o vim pensionato morar de freira aqui. no pensionato aqui perto. E então assim, não foi fácil. E aí chegou no dia do casamento e era esse tio que eu não convidei, porque eu falei assim, ele quis destruir, acabar com a minha relação com o Ricardo. Qual o sentido de eu convidar ele agora para o meu casamento? Nenhum, né? Nenhum. E aí eu queria porque queria vir com ele. E eu falei, chama um negócio, chama radiotáxi, você chama, olha, ele plim, aparece na sua porta. Mas ela veio com ele, mesmo sem eu saber. Só que aí, quando eu cheguei na porta da igreja, bela, formosa, né? A gente tinha colocado no convite às 7 horas da noite, mas o casamento ia ser às 7h30. Eu cheguei às 7h15. Aí eu falei, beleza, já vou entrar, né? 7 horas que tá no convite. Aí cheguei tranquila, tinha sido lindo, minha melhor amiga, fez uma surpresa para mim, apareceu lá onde eu estava fazendo o dia da noiva e passou a tarde comigo, foi tão legal, né? Beleza, eu estava lá pleníssima, cheguei, aí veio a minha irmã, eu nem desci do carro. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, vim casar, posso? Aí ela falou, não, a mãe ainda não chegou. Aí eu falei, como é que é? Aí ela falou, a mãe ainda não chegou. Aí veio, sei lá quem, falou, não, minto, o primo dele que estava de motorista, falou assim, não, calma, Roseli, dará tudo certo, a gente vai dar uma voltinha no quarteirão, quando a gente voltar, ela já vai estar aqui, fica calma. Porque naquela época não tinha celular, não dava para mandar mensagem, cadê você? Não, nada disso. Beleza. Aí demos uma voltinha, Parque da Aclimação. Não era uma voltinha, voltona, né? 5 minutos depois cheguei, cadê a mãe? Chegou? Não chegou, vai dar outra volta. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Porque aí eu já estava atrasada, já era mais de 7h30. E a pessoa que ia cantar no nosso casamento era amiga nossa da paróquia. E ela tinha contado várias histórias de noivas que atrasavam muito, e quando elas chegavam, toda a equipe de música tinha ido embora para cantar em outro casamento. Aí ele deu uma volta gigante, demorou 10 minutos, aí eu cheguei, eu já estava atrasada, já era, sei lá, 7h35, 7h40. A mãe chegou? Não. Aí eu pensei, bom, não sei nem se ela vem, né? Porque eu não falei para ela que o casamento não ia ser às 7, foi tudo tão corrido, então ela achava que ia ser às 7, e já era quase 7h40, num casamento normal já teria terminado, certo? Aí eu falei, bom, vou casar sem minha mãe ou sem a música? Não sei se minha mãe vem, então vai sem ela. É uma decisão facinho de tomar, né, no dia do seu casamento. E aí, beleza. Quando eu decidi vai sem ela, ela chegou. Ela chegou, o Ricardo quase matou ela. Minha mãe que me segurou. Deu um esporro na perna. Eu tenho pra mim, é que ela veio com meu tio e que ele quis sacanear. E aí fez que se perdeu e não sei o que. Esse tio dela, nesse dia que ele... Vocês têm que entender o contexto da coisa e como assim Deus vai conduzindo a nossa vida quando a gente está em oração. Esse tio dela, né, no caminho que foi me levar para o metrô, ele foi falando mal dela, tal, não sei o que, e falou assim, aliás, nós somos no centro espírita, Era uma cartomante, e a cartomante me falou que uma das minhas sobrinhas... Porque eu e a minha irmã mais nova, a gente morava com ele, porque a minha mãe e a minha irmã mais velha moravam no Japão. Vai me acusar de estupro. Que estranho. Aí eu falei, para o carro e outras coisas que eu não vou falar, mas tudo bem, aconteceu. Mas vocês entenderam que as coisas foram conduzindo de uma forma que Deus permitiu que a Roseli saísse daquela casa, a minha mãe conseguisse uma vaga no pensionato, que não é fácil porque tem lista de espera, colocamos a Roseli lá e pronto. Mas você está entendendo? Como o controle vai sendo dado através do que você vai deixando Deus conduzir na sua vida. Esse que é o segredo do negócio. Quando você está no joelho no chão, você está rezando, você está com Deus aqui na igreja, participando das missas, vivendo na Santa Missa, que é o ápice da nossa fé, as coisas são controladas por Deus, sozinhas. O casamento nosso foi um exemplo disso, totalmente. E essa ilusão aqui do controle
é aquilo que a gente tem internamente. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa grana, vou investir em tal coisa, porque daqui a pouco isso aqui vai crescer, aí eu pego essa grana, compro o meu carro, aí o carro não sei o que, papapá. Beleza, eu fazia isso também. Fui comprar minha moto, fiquei 6 meses escolhendo a bendita da moto. 6 meses. Eu vou escolher essa marca, beleza, esse modelo. Comprei a moto. 2 meses depois a fábrica fechou. Não tinha mais peça, não tinha mais nada. Estão entendendo? Adianta eu controlar? Adianta eu falar, não, eu vou fazer isso. Fiz. Mas adianta eu falar dessa forma? Eu tenho que fazer. Mas adianta eu colocar toda a minha confiança naquilo que eu estou fazendo? Acontecem coisas externas, circunstâncias, como a gente viu aquele desenho lá do cachorro mordendo o pescoço do cara. E aí você vai culpar Deus? Vai se culpar? O que você vai fazer? Essa frase eu amo. Quando eu li essa frase, foi num livro do professor Felipe Aquino, que até o nosso querido pároco sacerdote me deu um monte de lição de casa, que era para catequese, inclusive. Mas eu li essa frase e eu falei assim, nossa! Aí eu já tirei uma foto do livro, mandei para o Ricardo, falei, a gente precisa falar disso na palestra. Santidade é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. É de Santo Afonso Maria de Ligório. E como é difícil. Já é difícil a gente fazer o que Deus quer, sempre. Porque, assim, a gente fala, não, Deus quer que eu seja um cristão, e aí eu venho na missa, tá fácil, check. Agora, é fácil você, no dia de hoje, a cada instante, alguém te fecha sem vontade de mandar ele para um lugar bonito, não mandar. Entendeu? Você fala assim, vai santo, vai com Deus. Então começar a fazer essas pequenas transformações que parecem bobagem, mas como isso vai mudando a nossa vida, né? E querer o que Deus faz, o que Deus permite, né? Aceitar tudo aquilo que Deus permite que aconteça nas nossas vidas e louvar e agradecer a Deus. Sexta-feira eu trabalho no último andar e o elevador não está disponível. Então eu subo e desço, sei lá, não sei se são 3, 4 andares de escada, todos os dias, algumas vezes por dia, né? E aí eu falei, nossa, estava falando para a moça que estava comigo na sala, falei, esqueci, eu tinha acabado de subir, esqueci minha garrafa de água lá embaixo. Aí ela falou, nossa, né, você tem que subir e descer, né, que coisa chata. Eu falei, não, louvado seja Deus, porque aí eu vou fazer exercício, né? Deus é tão bom, porque eu precisava cuidar do templo do Espírito Santo que é o corpo, mas ainda não consegui vencer essa barreira, essa dificuldade, né? Então eu falei assim, Deus me deu a oportunidade, porque eu trabalhava no térreo. Olha que maravilha, né? Maravilha nada, porque eu não fazia exercício nenhum. Agora, tem que ficar subindo e descendo, os 3, 4 lances de escada, né? Aí ela até virou assim para mim e falou, nossa, Roseli, queria malhar com você. Eu sei tão bom. Porque você, tá fazendo exercícios chatos. Ai, louvado seja Deus. Ela falou, que coisa boa, né? E aí eu até comecei a rir. Outro testemunho da nossa vida, nós engravidamos antes do Rafa, Gabriel. E aí a gente se encontrava todo dia na Faria Lima, que eu pegava a Roseli e ia para casa. Eu trabalhava na Faria Lima, eu trabalhava na Vila Olímpia. E era caminho certo, eu vinha sentido Lago da Batata, pegava a Roseli, subia e vamos embora. Naquele dia, não sei por que, a gente se desencontrou. Ela sentindo cólica, foi no banheiro do Shopping Guatemi. Perdeu a criança. Perdemos nosso filho, lá no esgoto. Aí
a gente encontrei com ela chorando e tal, acho que perdi o nosso filho e tal, vamos para o hospital. Subiu no carro, e no caminho para o hospital, algumas pessoas da pastoral já sabem essa história aí que eu contei. No caminho para o hospital, eu era coordenador de um grupo de oração que nós conhecemos, e coordenador de um setor inteiro da Santa Cecília, 23 grupos mais ou menos. No caminho eu falei para Deus assim: se eu perder o meu filho, olha, eu acabo com o seu grupo de oração. E ela não sabia de nada, estava na minha cabeça. Se eu perder meu filho, eu acabo com o seu grupo de oração. Chegamos no hospital, o médico foi fazer o exame nela, super delicado, não tem mais nada aqui, tchau, foi embora. Aí fez uma limpeza, não fez? Ou Não fez? precisou fazer nada. Saiu tudo. Ele falou que não tinha mais nada. Cara, eu lembro que eu saí do hospital, fui para casa, tal, não sei o quê. E toda vez que tinha que ficar firme para a Roseli, né? Sustentar a Roseli, minha esposa. Só que eu ia pro banheiro, encostava a cabeça na parede e chorava que nem criança. Por 2 motivos. Perdi meu filho e desafiei Deus. Isso que me doeu mais. O grupo de oração nosso era muito gostoso, porque ficava numa capela e os santinhos ficavam no canto e era tudo com carpete assim, né? Aí eu, sem ela saber, eu fui para lá, deitei no chão assim, fui pro Santíssimo e fiquei quase 1 hora chorando. Ficou uma poça de água na frente assim da minha, eu estava rezando. Porque eu perdi meu filho? Ok, beleza, perdi. Mas porque eu tinha desafiado Deus. Quem estava no controle? Eu ou Deus? Quem estava à frente do meu pensamento quando eu falei: se eu perder meu filho, eu acabo com o seu grupo? Um grupo que saiu, grupo de oração, de jovens. Saiu um padre, uma freira, 2 jovens consagrados para Shalom. Tem paróquia que anos, décadas não consegue fomentar esse... E vários casais, né? Ali saíram muitas famílias. Muitas famílias. Então assim, quem estava no controle da situação? Era o Ricardo ou era Deus? São exemplos que nós estamos dando para vocês pensarem. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está no controle. Olha, eu vou acabar com o seu grupo, eu vou não sei o quê. Não. A perda do nosso filho, que a Agi chama gentilmente de Gabriel, me fez entender uma coisa diferente. Me fez entender que realmente, quando eu coloco a minha vida na mão de Deus, a coisa funciona, a coisa caminha. Pra vocês terem uma ideia, casamos, né? Aquela loucura toda, tal, não sei o quê. Aí meu diretor me chama, depois de um bom tempo, 3 anos de empresa, e falou assim: eu vou mandar embora a Simone. A Simone era minha par. Eu atendia de Minas para o sul, ela de Minas, do norte de Minas para cima. A gente viajava num treinamento. Eu vou mandar embora a Simone. Eu falei: mas por quê? Não, tem que reduzir custo, eu vou mandar embora ela, tal, e você tem nível superior e ela não tem. Eu falei: pô, mas ela é mãe solteira, né? Como é que vai fazer? Não, ela foi decidido e tal, eu quero saber se eu posso contar com você. Eu falei: eu vou conversar com a minha esposa. Não casamos? Vou conversar com a minha esposa. Aí, cheguei em casa, vou fazer isso. Vamos fazer o quê? Rezar. Chamamos um casal de padrinhos nossos e 1 hora e pouco rezando na capela. 1 hora e pouco. E aí a gente foi sentindo paz em eu chegar para o meu diretor e falar: me manda embora e deixa Simone. Paz, tal, não sei o que, belezinha. Sou filho de rei. Deus, no dia seguinte, vai mandar para o melhor. Eu vou trabalhar na NASA. Cheguei para ele e falei assim: então faz o seguinte, me manda embora, deixa a Simone lá, tal, não sei o que. Aí ele falou: não, você tá louco? Eu falei: não, então faz isso, tá bom. E bravo pra caramba, tá bom, vou fazer o que você quer. Me mandou embora. Depois de 1 mês, ela perdeu o emprego. Beleza. Aí foi.
Eu fiquei 2 anos desempregado, só fazendo bico, arrumando computador, dando aula, e 2 anos desempregado. Quem estava no controle da decisão? Deus. Não faltou nada para nós. Na época meu pai falou assim, antes até de acontecer tudo isso, ele falou, sai do aluguel, vem para casa, você ajuda dinheiro para comprar a sua casa, tal belezinha, e você mora lá no salão, que hoje é o quarto do Rafa. Né? Eu falei, tá bom. Aí fui para lá. Então isso ajudou também nesse aspecto de a gente estar morando com meu pai. Só que se a gente tinha, por exemplo, R$800 de despesa, entrasse R$100 a mais, alguma coisa acontecia, quebrava uma peça do carro, alguma coisa que custava quanto? R$100. Impressionante, custava o preço que a gente tinha a mais para guardar. E aí muita gente pode ter assim uma ilusão de falar assim, nossa, então vocês discerniram errado, né? Você foi burro, você tinha que ter ficado lá, deixa o negócio correndo, era o que, né? Deus estava encaminhando. Não, Deus queria que a gente vivesse da providência, que a gente passasse por essa fase e que nada faltasse, e que hoje a gente pudesse estar aqui testemunhando que as pessoas que seguem a Jesus, que é o que a gente quer fazer, isso não quer dizer que vai ser só flores, mas quer dizer que não importa a dificuldade que você passe, você vai passar, porque você seguir a Deus, você orar, botar o joelho e cara no chão por horas para tomar uma decisão, não quer dizer que vai ser, nossa, então só glória. Não. Deus pode querer uma dificuldade na sua vida, porque a gente só cresce na dificuldade. Se está tudo sempre certo, a gente se acomoda. E a gente não cresce. E o que Deus quer para você é o melhor. Ele não quer para você o mais ou menos. Ele quer o melhor. Ele tem o melhor projeto para você. Ele quer aquilo que você não consegue imaginar. E muitas coisas a gente não vai entender aqui nessa vida. De tudo aquilo que Deus permite acontecer, mas a gente tem que sempre se lembrar, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E fixa isso, esquece, vocês podem esquecer tudo que a gente falou. Tudo é tudo. Quando vier uma dificuldade, você vai lembrar. Ele falou, não sou eu, está na palavra, toma posse dessa palavra. Deus falou para você, tudo é tudo. Oh, mas eu sofri uma injustiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem, né, a ladainha da humildade, difícil de rezar. Depois vocês pesquisam aí na internet. Então a gente tem que buscar ser santo. E não é fácil. Um dos cursos que o nosso pároco ministra, acho que foi a escatologia, né? Nós participamos. Ele falou uma frase que ela fica na minha cabeça o tempo inteiro e eu falo muito assim, né? Quando fala, toma a tua cruz e segue, a tua cruz é a imagem que você faz de você. A tua cruz é a imagem que você faz de você. Se você é uma pessoa arrogante, uma pessoa mentirosa, N coisas. Então, quando a gente fala de dobrar o joelho, é para pegar essa cruz e ser uma cruz de verdade, e não a imagem que você faz de você. Só isso acontece quando você está com o joelho no chão, você está deixando Deus conduzir sua vida. Não estou falando para ser carola, de viver na igreja, não. É viver normalmente, trabalhar, estudar, ir na sorveteria, ir tomar um lanche, comer um almoço, é viver normal. É pensar no que vai ser feito da vida, mas tudo sob o controle do Senhor. Tudo. E tudo é tudo. Não é ser vagabundo, é ser trabalhador, ser honesto, mas ser... A pessoa tem que olhar para você e falar, cara, essa pessoa tem uma coisa diferente. Eu olho para Zorimar e eu vejo, essa pessoa tem uma coisa diferente. O que você pensa? Eu olho para Zorimar
e vejo que ela é uma pessoa diferente. E a gente conhece a Zolimar. As pessoas que trabalham, minha mãe é ministra da Eucaristia lá na Nossa Senhora do Carmo. Ministra da Eucaristia, apostolado de oração, Vicentina, só não reza a missa, mas o resto faz tudo. As pessoas olham para ela e vê coisas diferentes, cara. Nossa, Eda, como? Eda é o nome da filha do Mussolini. Vai vendo que a minha avó aprontou. Aí, nossa, Eda, é tão gostoso trabalhar com você. Até o Alexandre e a Márcia falam isso. Por quê? Deus está saindo da gente, entendeu? Está refletindo Deus. Está refletindo. É uma glória para nós? Não. É viver todo dia perante o Senhor. Eu estou rezando o terço todo dia, e vou falar com sinceridade para vocês, para mim foi sempre muito difícil rezar o terço, mas muito difícil. Eu nunca gostei, sabe, era uma luta para mim. Quando a gente fazia intercessão no grupo de oração, a gente rezava o terço, né? À noite, sexta-feira, uma capela com carpete, roncava, aqui um porcão lá, né? Então, a Rosarinha cutucava, e o pessoal rezando o terço. Bicho, então tem que fazer. Mas agora eu estou pegando o prazer de rezar o terço, porque eu estou sentindo mais carinho de Deus na minha vida. E não é que está acontecendo nada diferente, não está, está tudo igual, estou trabalhando, levando comida de rabo do chefe, não sei o que, a vida está normal, ela chega em casa cansada, a gente discute também, isso é normal, a vida é normal. Só que eu sinto agora um carinho de Deus. Filho, segura a onda aí que eu estou no controle. E esse momento de sentir esse carinho de Deus é o que nos faz falar, realmente eu sou filho de rei. Filho de rei. Aquela música do Só que Filho de Rei tem um segredinho, né? Aquela música do Frei Gilson, né? Eu te seguirei, eu irei até onde fores, Senhor, né? Cadê o quadro? Aqui, ó. Você vai até aqui? Quem viu a minha palestra sobre o Santo Sudário sabe tudo que ele sofreu, né? A gente só consegue chegar muito tiquinho do sofrimento que ele passou lá, se a gente tiver em oração diária. Isso, essa passagem, João 4,34. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Para a gente pensar, será que isso é verdade na minha vida? Em tudo que eu faço? Será que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai? Será que eu quero fazer? Né? Será que eu quero chegar para o meu chefe e falar, não, me manda embora ao invés de mandar o outro embora, se essa é a sua vontade? Essa frase é a que Pedro fala para Cristo, né? Senhor, a quem vamos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Rumine essa frase. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele. Só Ele. E quem que você quer da sua vida? Você quer o hoje? Você tem que mirar o céu. A gente fala muito, né? Dos pais. Nós temos que mirar o céu. Nosso objetivo é o céu. É lá que eu quero morar. O meu lugar é no céu. É lá que eu quero morar. Eu quero viver a glória eterna. Eu quero. Eu, Ricardo, quero. Só que para isso eu tenho que fazer a minha parte aqui. E qual é a minha parte? Seguir a Ele. E fazer a vontade dele. Por mais que muitas vezes essa vontade do Senhor seja uma coisa que você odeia, que você não quer, que você acha um absurdo, que é isso. Só eu e ela sabemos o quanto ela foi perseguida numa escola que ela está agora, que é super católica, que as crianças rezam o ângelus, rezam o cometo. Só eu e ela sabemos quantas vezes ela chegou em casa chorando.
perseguida mesmo. Sabe, coisa das pessoas que estavam participando de reunião online, a esposa de um cara falou assim, meu, o que está acontecendo? Estão bombardeando a Roseli. E o quanto ela segurou a onda somente pela graça do Senhor. Porque sozinho eu não gritaria, eu mandava merda, estava na cara do sol. Mas ela segurou a onda, o japonês é bravo. E aí é isso, né? Vocês falaram tudo isso, então, mas Roseli, como é que eu sei qual que é a vontade de Deus? Como é que eu ouço Ele? Como é que eu faço esse discernimento, né? Eu não tô nessa vibe aí de ficar 2 horas de joelho e cara no chão. Mas assim, começa aos pouquinhos, começa a rezar. E Deus fala conosco de muitas formas, né? Mas para isso a gente precisa ter intimidade. Se eu nunca falo com o Ricardo, como é que eu vou reconhecer a voz dele? Eu preciso ter essa intimidade. Então eu preciso buscar os sacramentos. Eu preciso me colocar em oração para cada vez mais ir reconhecendo a voz de Deus na minha vida. Que pode ser essa inquietação no coração, né? Você sente a emoção e a primeira coisa para você identificar, as coisas de Deus trazem paz. Pode ser uma dificuldade que você está passando, está aquele caos, mas quando você está com Deus, quando você está seguindo no caminho que Ele quer que você siga, pode estar a maior agitação. Lembra lá, Jesus andando sobre as águas, né? O mar revolto, tal. Pedro, todo mundo fica com medo, achando que é um fantasma. Senhor, se for tu mesmo, mande que eu ande, né? E ele fala, vem Pedro, Pedro vai. Então pode estar acontecendo o que for. E por que Pedro quase ficou afogado? Ele estava olhando para o Senhor e caminhando nas águas. Quando ele tira o olhar do Senhor, ele afunda. A palavra de Deus fala isso, não sou eu que estou falando. Então quando a gente tira o olhar de Deus, a gente afunda. Mas a gente fica com medo das circunstâncias, das ondas, revoltas, que vão ter, gente. Vai ter muitas. Ainda vai ter muitas. Essa frase eu acho muito legal. Né, Rafa? Se você não consegue adorar a Deus na terra, o que você vai fazer no céu? Se a gente não vai para o céu, nós vamos para onde? Pesada, né? Santa Teresa dos Anjos. Sábia demais, demais, demais. Essa frase para mim virou uma oração. Se você não consegue adorar a Deus na terra, o que você vai fazer no céu? A gente queria fechar esse bate-papo com essa frase aí, pra gente pensar. Pra gente pensar. E é forte, muito forte. Porque se você não vai para o céu, você vai para o inferno. Ponto. É aquilo que eu brinco até com o Padre Anderson, né? Falei, Padre, eu peço a Deus para eu morrer antes da parousia. Porque se eu morrer, ainda tem uma chance do purgatório. Agora, se o homem vier, é uma ou outra, é céu ou inferno. Pensaram nisso? Eu falei brincando, mas pensaram nisso já? Nosso julgamento individual, quando acontece após a morte, é você e o Senhor. Será que quando a gente estiver perante o Senhor, nós vamos falar, Ele vai mostrar para nós, ó, tudo que você fez aqui? Será que nós vamos falar, não, mas você estava no controle da minha vida, você estava no comando da minha vida? Será? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Agora, acho que a gente pode abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, agora é a hora. Se não souber, você conta do Padre. Foi meio pesado, né? Assim, eu vi vocês, né? Mas é isso, pessoal.
Não tem, é meio pesado, mas os pais, já ouvi isso bastante da gente, né? nas catequeses de pais e adultos. Por que isso? Se o teu rumo não for o céu, se o teu objetivo não for o céu, meu irmão, tu vai para o inferno. A ausência de Deus. Não é o capeta com chifrinho. Não, é a ausência de Deus. Ponto. Então o foco tem que ser o céu. Tudo que está no meio tem que fazer, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, tem que fazer tudo. Criar de filho, andar com o cachorro, jogar bola, jogar videogame, andar de moto, tiro, né? Tudo. Tudo. A vida sem Deus já é um inferno. Já é um inferno. Você entenderam? E agora, quantas pessoas olham para você, vê as tuas ações, os teus jeitos, e falam, eu quero seguir o que esse cara segue. Não sei o que é, mas eu quero seguir o que esse cara segue. Quantas? Eu vou trabalhar na multidez, ela não tem código de vestimenta, né? Então você pode trabalhar até de bermuda, né? Respeitando a lógica, né? As meninas do mini top, biquíni e tal. O único, hoje, né, comemoramos os pais dessa manhã, hoje foi toda a base da catequese que foi de São José. A única camiseta, quando eu vou para lá, porque eu vou trabalhar com a camiseta da igreja. Cara, se eu não for, que merda de cristão que eu estou sendo, que católico que eu estou sendo. Sou católico e acabou. Eu tenho uma questão de José, assim, bem grande. É a camiseta que mais incomoda as pessoas. Pessoas que eu não conversei na empresa, eu estou passando. Quem que é? É São José. São José? Que é o terror dos demônios. Você está entendendo aonde nós temos que chegar? Não é ser carola, de peitar, de falar, não. É ser tão humilde como ele foi para estar lá, onde bateram na cara dele, arrancaram a barba, cuspiram na cara dele. Será que a gente vai ter coragem de fazer isso por ele? Não é arrancar a barba, não é cuspir, mas é ser católico. Ser católico. Para a gente pensar um pouquinho. Então, ser católico é deixar Deus conduzir a nossa vida. Conduzir tudo. Nós somos o PHN, que é um retiro na Canção Nova. Começou com o Padre Jonas lá atrás, que é por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Então, por hoje eu não vou pecar. Aí chega amanhã, por hoje eu não vou pecar. E nós somos no ano passado. Eu fui sempre católico. Minha mãe sempre me levou para a igreja, grupo de oração, tal, não sei o quê. Mas quando eu fui para a HM, eu falei para minha esposa, eu vou sair da coordenação da pastoral familiar. Falou agora? Não. Eu falei, você não tem mais para mostrar para mim. Não aguento mais. Chega. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Calma, Henrique. A sabedoria da esposa é uma merda. Calma. Vamos rezar, calma. Não precisa rezar nada, estou decidido, né? Que eu vou ficar essa porcaria, não aguento mais. Lição de saco, não sei o que, não sei o que, tal. Cara, nós somos PHN, parece que todas as palestras, todas, ela fala assim, Ricardo Cabeção, faz a vontade de Deus, Ricardo Cabeção, todas, era o Frei Gilson falando, era o Padre José Augusto falando, Paulo Ricardo, todas. Cara, esse termo para mim foi uma volta ao lar. O Padre Anderson fala, né? O que é conversão? Conversão é você voltar ao momento que você encontrou com Deus. O meu foi dia 16 de fevereiro de 1988.
no Rebanhão, lá em Cruzeiro, com a Canção Nova, onde o Padre Jonas lançou o barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. E olha que deuscidência, né? Loucura, loucura. Naquele dia o Padre Jonas falou assim: tem uns jovens que querem ser padre. Meu, estava lotado, devia ter umas 10 mil pessoas, só jovens. Aí ele apontou assim e tal, e o meu coração pegando fogo. Que merda é essa, né? Não sabia nada sobre isso. Estava lá. E pá! Levanta. Cara, levantei. Beleza. Passou quantos anos? Mais de 30, né? Meu filho, noivo da Aline. Quem estava naquele mesmo encontro que levantou? O pai da Aline. A Neuza falou: você estava brincando, você estava lá? Eu falei: estava. Nossa, o Renato também estava. Ele levantou também. A gente queria ser padre. Você é gostado, né? Minha mãe, sou dela, ter filho padre. Cara, esse é padre. Aí Deus foi conduzindo a minha vida, conduzindo. A bênção na minha vida, os maiores presentes da minha vida, nossa vida. Pessoal, não tem segredo. Não tem segredo. É fácil? Não. Não é fácil. É difícil pra caramba. Nosso testemunho é fraquinho. Tem testemunhos aí, cara, que você fica até arrepiado. Né? O Omar, que inclusive, pelo amor de Deus. O Omar, que veio aqui da fase passada, ele fala sobre a homossexualidade. Ele entrou nesse mundo porque o irmão dele vendia a ele com 9 anos para os amigos. Vendia nada, foi de graça. De graça. Depois, ele, junto com os amigos, estupraram o irmão. Depois, ele tinha, acho que 5, 8 anos, ele era bem pequeno. Aí depois, para caminhoneiros, quer dizer, olha a vida desse cara. Porque na verdade, assim, os vizinhos, todo mundo estuprava, homens. Mas por quê? Entendeu? Então assim, e hoje ele é um cara casto, quer dizer, vive realmente a castidade, tem tendências homossexuais, você vê esse vestido, a roupa igual da Roseta. Eu falei: mano, eu quero, porque ela tem uma sua. Ele tem roupa, sobrancelhinha feita e tal, mas é um cara que leva as pessoas com essa tendência para Deus. E enfrenta uma pancadaria na internet gigante com os LGBT+. Né? Tá aí, cara, um guerreiro. Testemunho de vida muito pior, até anos para o nosso. Um guerreiro que faz a vontade de Deus. E que mostra, né, nos ensina que acolher os nossos irmãos que têm as tendências homossexuais não é aceitar. E assim, não, então, né, como a gente ouviu uma vez, infelizmente, um pai falando: não, então, meu filho se declarou, né, homossexual e tal, então aí eu dei todo apoio, financiei a cirurgia de mudança de sexo. Não, você tem que levar o seu filho para o céu e tem que dizer: olha, meu filho, é difícil, né? Mas nós vamos estar juntos e vamos lutar, porque todos nós somos chamados à castidade. Não é só quem tem tendência homossexual. Então cada um tem as suas lutas, né? O pecado que tem que vencer. Mas antes de terminar, eu queria dar uma dica muito legal, que muitos conhecem aqui, né? São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, e ele nos dá um caminho muito bonito. Não vou dizer que é fácil, porque é muito parecido, eu acho muito parecido com o de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, da Pequena Via, que também não é fácil não, que é a santificação. São José Maria fala da santificação no trabalho, e Santa Teresinha do Menino Jesus fala que é a Pequena Via, que é muito parecido, que é em tudo. Como é que é aquela passagem que fala: não, você tem que orar sem cessar? Então isso aí é só para quem é padre, freira, né? Na verdade só para os religiosos enclausurados, que passam o dia inteiro rezando. Esse orar sem cessar é você transformar tudo que você faz em oração. Então, tudo que eu faço, eu abri o olho, eu já agradeço a Deus porque eu estou viva, mais um dia, mais um presente de Deus. O presente se chama presente por causa disso. Eu abri o olho, eu respirei, né? Eu estou viva, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, e agradece.
E tudo que você faz, eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando porque eu vou receber um salário, porque eu quero agradar meu chefe, porque eu quero com esse salário comprar um carro, eu quero casar. Não, eu vou fazer o meu melhor porque eu estou fazendo para Deus. Com alegria. Com alegria. É isso que ele falava. Com alegria. Porque minha sogra pertencia ao Opus Dei e eu li muita coisa e é muito bom. Muito bom, muito bom. Não é fácil. Não é fácil, mas acontece se a gente usar a alegria. Isso, fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica e mais fazer fácil. tudo com vontade de fazer. Exatamente. Não e aí você pensa, né? Você tá lá, seu chefe mala que te persegue. Eu sou explorado, ganho uma miséria, então eu vou trabalhar à altura. Não, eu vou dar o meu melhor, porque é para Deus, eu vou fazer com Deus, Deus vai me dar força para eu fazer, vou fazer por Ele, com Ele e para Ele. Então, eu tenho todo dia, né? Casa é um negócio que não tem fim, serviço de casa. E ninguém ama, né? É difícil ter alguém que ama fazer serviço de casa. Mas você faz porque com amor. Eu vou lavar essa louça com amor. Fica mais leve. Você não vai ficar. Ai, Senhor, obrigado. Obrigado. Não. É você fazer com amor. Tipo assim, cara, eu vou lavar essa louça. Eu odeio lavar louça, mas eu vou lavar. Minha mãe tá ruim da mão, vou ajudar minha mãe nesse aspecto. Cara, é isso. Não é você falar, eu amo. Não é uma bosta nenhuma, vou ser sincero. Mas é fazer. Você gosta de algumas coisas menos que outras, não é? Sim. Mas você faz, você tem que fazer. E fazer sempre o melhor e colocar essa intenção. E quando você coloca essa intenção, você transforma em oração. Então, esse é o segredo. Como é que eu rezo sem cessar? Porque eu estou sempre pensando em Deus, oferecendo tudo que eu faço para Deus. E a gente tem também umas estratégias lá. Então, por exemplo, eu que trabalho no computador, o meu teclado tem lá um símbolo da Eucaristia e uma cruz, né, Jesus crucificado. Porque aí, eu bato o olho, aqui me lembra Deus. Me lembra que, eu tenho que fazer por Ele, com Ele, para Ele. Entendeu? Então, assim, são essas pequenas coisas que vão fazendo com que a gente deixe Deus estar no controle da nossa vida. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Patrícia. Mas aí eu vi, Patrícia. Tem gente que não tem coragem de perguntar, esperar uma perguntar. Que aconteceu um fato durante essa semana e há muitos anos já eu faço essa oração por Jacó. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Porque eu tenho aprendido assim, com todo esse meu tempo de caminhada de igreja, não sou melhor que ninguém, mas eu digo que a gente vai aperfeiçoando na fé. A fé que eu comecei lá atrás não é a mesma que eu tenho hoje. É mais madura, eu uso mais. E Deus vai colocando situações para a gente colocar em prática aquilo que a gente pede. Eu estou dando entrada no meu processo de nulidade, né? A maioria aqui sabe. E essa semana aconteceu um fato muito importante, assim. Eu cheguei na paróquia, conversei com a secretária, porque eu preciso da assinatura, né? E aí lá tinha acontecido um momento na paróquia de não foi um fato legal, mas a mulher chegou explodindo na secretaria. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu sou católica, sou uma pessoa assídua na igreja e eu consegui entender os fatos. E se uma pessoa que está chegando ali, tipo, ia ser um contra-testemunho que estava acontecendo? Aí eu falei, Senhor, agora eu tenho que colocar em prática o meu bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Aí eu virei, né, muito educada, porque eu já estava conversando com a secretária. Aí eu falei, não, mas essa situação não é melhor resolver assim, assado? Desculpa eu me intrometer, porque eu sou de paróquia também. É verdade, a mulher desarmou total. Aí eu falei, você é católica? Ela falou, eu sou evangélica. Aí ela usa o espaço da paróquia para os narcóticos anônimos. Aí eu falei, tá, quando eu era católica, ela veio querer falar quando ela era. Eu falei, não,
Você nunca foi. Porque o verdadeiro católico não sai. Aí a secretária, realmente, é assim mesmo. E aí eu vi ali um testemunho que nós católicos temos que ser dentro da igreja. Porque assim, ela não é mais católica, né? Ela é uma evangélica. Só que ela estava totalmente amada, tipo, querendo fazer barraco, porque estragaram os negócios. Aí eu falei, Senhor, eu vou ter que intervir, porque eu peço para o Espírito Santo me mostrar o que eu devo fazer. E aí a secretária ficou meio que constrangida, né? Pelo fato de eu não ser da paróquia, mas eu fui atrás de um documento que eu precisava. Aí eu bem descontraída, conversei e tal. Meu, a mulher que é evangélica começou a bater um papo comigo. Tipo, totalmente. Você não fala, Patrícia, você não fala nada. Você é quietinha, você não fala nada. Eu falei, Senhor, o Senhor quis ouvir aquela hora e usou de mim. Entendeu? E é o que? Estar em comunhão, estar com a condição, não estar só comungando por comungar. Então, assim, eu estava no estado de graça e eu vi que Deus me usou ali, uma pessoa evangélica. Então, assim, Deus, ele vai dando situações, conforme vocês foram falando aí, foram vindo vários fatos, sabe? De amigas evangélicas que têm espíritas. E, assim, como Deus usa de nós para falar dele. Não é para falar da Patrícia, a Patrícia é uma... Só que assim, para falar dele, do amor dele, da experiência que eu faço com ele. E isso que vocês falaram aí é muito verdade. Eu só quis confirmar pelo fato que aconteceu essa semana comigo, né? Eu sei que muitos aqui também podem falar de muitos fatos que acontecem durante a nossa semana. Seja no trabalho, seja dentro da própria igreja. Eu preciso ter um testemunho. Eu não preciso ouvir e não colocar em prática. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu escuto. Nós vivemos em comunidades, nós sabemos o quanto é difícil. Tem dia que dá vontade de fazer isso, Senhor, eu vou largar tudo. Mas ao mesmo tempo falo, tudo que Ele me deu. Isso aqui não é nada em vista de tudo que Ele me deu. E sabe então, que a gente tem a que... experiência que eu vivi, eu quero que o outro viva, mesmo com as minhas falhas. Isso que você falou do Espírito Santo de manhã é muito legal. E uma das coisas que eu também uso bastante, são sacramentais. Água benta. Então eu vou trabalhar, sento na mesa, o pessoal acha que eu sou louco, né? Eu espirro na mão, faço o sinal da cruz no meu notebook, na minha mesa, e começo a trabalhar. Em casa, minha casa, abençoada 300 vezes, né, mãe? Eu sento, faço o sinal da água benta, no meu notebook e na mesa. Usar os sacramentais da nossa igreja, isso é importante demais, sabe? Então, vamos aprender a ser espertos como raposa e dóceis como pombo. Dóceis a Deus, raposa com demônio. É isso aí, tá bom. Lembrancinha da pastoral, diferente da adoçada de Deus. Isso aí, então, como ele falou, nosso testemunho eu estava ouvindo, já estava dando contra lá. Eu falei, não, todo testemunho matters, né? Aquele black matters, né? Matters importa, né? Nós somos todos muito importantes, cada um de nós tem a sua caminhada única. Então, queria agradecer muito ao casal maravilhoso que não vai desistir, não vai, porque a gente não vai deixar de desistir nunca. Sorte, não tem... Isso que é gostoso, a gente ser em comunidade, né? Porque quando um tropeça, todo mundo pode tropeçar, a gente vai lá dar a mão e todo mundo junto. E antes de pegar ele, nós fomos para Natal, de férias, né? Então, uma semana para o Natal. Foi eu, a Rô e a Gil, o Rafa trabalhando e noivo, né? Tem que ir lá. Aí não dá em Natal, a gente tinha aquelas paisagens paradisíacas. Aí eu olhei e falei, chega, acabou. Eu já estava de Natal. Ele falou, não, acabou, não vou ficar mais na pastoral, vou sair, deixa eu lá. Vou chegar pro padre na pastoral. Nossa, apanhei tanto, pega ele, velho. Saia até chorando. Mas quem tem a Márcia pela equipe e a Zolimar estamos bem. Vamos pegar bem.
Bom, então é isso. Nós agradecemos a presença de todos e se vocês tiverem um amigo, todo primeiro sábado. Eu sei que hoje é o segundo, mas teve uma situação aí que eu não sei qual foi. Mas por causa da Semana primeiro. da Família, É verdade. porque a partir de amanhã começa a Semana Nacional da Família. E aí a gente quis deixar mais próximo dessa semana a nossa palestra, né? E trazendo um tema para toda a família, né? Para todos nós, independente, né? Se eu sou filho, se eu sou pai, se eu sou sócio, não importa, né? Deus conhece a realidade de cada um e que a gente possa ser família também, né? Eu falava aqui com algumas pessoas como a gente tem que se sentir em casa na igreja, porque a nossa casa é a casa do meu pai, é a casa do seu pai, né? E é isso, gente. Obrigada. Todas as palestras da pastoral, todas, tirando algumas que não deram para gravar, estão no YouTube. Pastoral Familiar Santa Cândida. Se você chegar lá, Pastoral Familiar Santa Cândida, você vai ver todas as palestras que tiveram. Castidade, Inferno, Santo Sudário, a Marcha Sem Vergonha, deixa eu te gravar, tudo bem. Eu vou gravar escondido. Não, mas assim, nós queremos convidar, porque estar juntos aqui também faz parte, né? Trocarmos, refletirmos todos juntos faz parte. Então, se tiver um amigo, convide, sempre o primeiro sábado de todos os meses, nós estaremos aqui com uma proposta de reflexão rumo ao céu, rumo à santidade. Eu gostaria que nós levantássemos, rezássemos um Pai Nosso em agradecimento pela festa dessa semana maravilhosa, nossos coordenadores aqui. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Cândida, Rogai por nós. Obrigado.